Olá, aqui Leandro Ruschel desde Miami, nos Estados Unidos, para falar sobre essa verdadeira bomba nuclear comercial, diplomática, política que o presidente americano Donald Trump jogou sobre o regime brasileiro, né? Então, isso não é um ataque ao Brasil em si como país, mas ataque ao regime brasileiro que adotou desde o primeiro momento uma postura anti-americana. E esse é o ponto. Para quem está chegando agora, numa carta enviada a Lula, Trump diz que estará impondo ao Brasil 50% de tarifa a partir do dia 1º de agosto por alguns motivos. Vou colocar os motivos na ordem que apareceram na carta. Primeiro, perseguição a Jair Bolsonaro e à direita brasileira. Segundo, desrespeito à livre, eleição, a eleições justas e livres, a liberdade de expressão e o ataque às empresas americanas, principalmente às empresas de tecnologia. Terceiro lugar, desbalanço comercial entre Brasil e Estados Unidos. Ele fala na carta em déficit comercial, mas não há um déficit nominal. O que ele deve estar querendo dizer é a diferença entre as tarifas que são impostas para produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos, que é por volta de 2%, e a tarifa média imposta a produtos americanos vendidos no Brasil, que vai de 12% a 15%. O Brasil é um país muito ineficiente, precisa tarifar, é bastante fechado para proteger a sua indústria. Então esses foram os motivos dados por Trump. Quais os motivos que ele não apresenta na carta, mas que são evidentes? Ontem mesmo, o Brasil, liderando uma cúpula dos BRICS, o próprio Lula anunciou que buscaria substituir o dólar como moeda de transação, moeda de reserva internacional. Espertamente, o Xi Jinping da China não compareceu ao encontro dos BRICS, porque está negociando um acordo comercial com o Trump. O Putin também não apareceu, talvez ficaria chato, a lógica lá da busca pela paz, pela democracia, quando tem uma ditadura atacando lá a Ucrânia. Mas, enfim, Lula então se apresentou como o líder dos BRICS, se alinhando a China, Rússia, Irã, todo esse eixo anti-ocidental, anti-americano, e defendendo medidas que o Trump já tinha alertado que ele não iria tolerar. Então isso não está na carta, mas isso é óbvio que pesou na decisão. O que significa isso? Vai muito além de tarifas. Eu mesmo já critiquei aqui o uso de tarifas como uma estratégia diplomática. Eu creio que isso gera muita confusão, gera caos, gera incerteza. Talvez o efeito seja negativo para os Estados Unidos no longo prazo, mas iris ou ariris, como dizem os americanos, é o que é. Trump resolveu adotar esse caminho. Mas não é a tarifa em si, é a posição de tratar o Brasil como um inimigo. Tratar o Brasil como um regime inimigo dos Estados Unidos. E as implicações econômicas são muito maiores do que as meras tarifas, que já são sérias o suficiente. A gente tem 40 bilhões de venda do Brasil para os Estados Unidos, mais ou menos 40 bilhões de venda dos Estados Unidos para o Brasil. São setores bem específicos da economia brasileira que são um pouco mais dependentes dos Estados Unidos. Você tem ferro e aço, que já tem uma série de tarifas há algum tempo. Você tem a carne, que talvez tenha ganhado relevância nos últimos anos. Você tem celulose, papel, algumas outras coisas, mas não é assim um impacto econômico tremendo, gigantesco. Isso tem impacto nas primeiras projeções que a gente fez por volta de 0,4% do PIB. O problema é muito maior quando a gente leva em consideração a necessidade do Brasil de capital externo. Você tem um saldo nos últimos 10 anos por volta de 380 bilhões de dólares de investimento direto dos Estados Unidos ou da maior parte americana no Brasil. Você tem a compra de dívida brasileira por agentes internacionais, de ativos brasileiros por agentes internacionais, que saem um pouco do investimento direto. Então, o Brasil é muito dependente do fluxo internacional de recursos. Aí a pergunta que eu faço é: qual investidor internacional quer investir no Brasil, que já estava difícil convencer, O investimento tem reduzido nos últimos anos, especialmente no mercado financeiro, no mercado de equities, quando você tem a maior potência econômica e militar do planeta apontando o dedo e dizendo: olha, esses caras são nossos inimigos, não são confiáveis. Porque abre a possibilidade de novas medidas à frente. E a possibilidade até de retaliações brasileiras que impeçam esse trânsito de recursos. Como é que eu vou colocar dinheiro no Brasil e depois talvez não possa tirar? Então, esse dano é um dano que não está sendo colocado na conta. O dólar subiu um pouco, a bolsa caiu um pouco, mas ninguém está levando isso em consideração. Por quê? Se gera um contexto político que é bastante complicado. Todos os regimes de exceção de esquerda que se criaram
no continente adotaram uma postura de enfrentamento aos Estados Unidos mesmo com sanções. Cuba, né, coloca as próprias sanções como culpadas aí pela destruição do país, quando na verdade é o regime comunista que destruiu o país. Venezuela foi a mesma coisa. E a primeira resposta de Lula foi de retaliação. Só que a retaliação vai gerar taxas maiores ainda do que já tem. Vai custar quanto? 20 mil reais um iPhone para o brasileiro comprar um iPhone, né? Fora o resto dos produtos, o Brasil depende muito mais dos Estados Unidos do que o inverso, né? Os Estados Unidos é uma economia de 30 trilhões de dólares. O Brasil é uma economia de 2 trilhões e pouco de dólares, que ao invés de se alinhar ao Ocidente, está se alinhando com o eixo anti-ocidental. Então, o que Trump faz ao colocar essas sanções é aumentar o custo para o establishment brasileiro manter essa direção com Lula. A gente já falou aqui no canal algumas vezes como essa relação entre o centrão, que é o establishment político brasileiro que manda no país desde sempre, e Lula está desgastada, né, porque o PT tem essa estratégia de destruir a economia para consolidar o poder. É a mesma estratégia cubana, é a mesma estratégia venezuelana, e o centrão não tem esse propósito, né? Então já há um esgaçamento nessa relação com o Congresso, com o próprio Centrão, que ficou mais explícito durante esse episódio do IOF, em que o Congresso anulou o aumento do IOF, e agora fica uma posição de decisão desse establishment, vai querer dar os braços, né, dar as mãos aí para o Lula, para o Brasil entrar numa aventura autoritária e anti-americana, se transformando num país como a Venezuela, ou se esse custo de manter uma estrutura de repressão que envolve o executivo, envolve o judiciário, né, vai se manter contra os interesses americanos. Trump não opera porque ele tem simpatia por Bolsonaro, isso até pode ter algum pequeno peso, ele está atrás dos interesses americanos. O interesse americano é ter um aliado de confiança no Brasil. E o Trump identifica o caminho de Bolsonaro, o caminho da direita, com a possibilidade de ter esse aliado de confiança no Brasil para ter uma relação mais próxima com o Brasil. E ele acredita que se não fizer nada, o regime vai operar para manter o poder, mesmo por vias não democráticas, e ser uma pedra no sapato dos Estados Unidos ao longo do tempo. Obviamente que a esquerda vai tratar, e já está tratando disso, como um ataque à soberania. Mas isso é uma grande piada, né? Comunista não tem soberania. O movimento comunista é internacionalista e usa, eventualmente, o patriotismo como uma estratégia para buscar apoio político, mas, na sua essência, os comunistas são antipatrióticos, né? É só ver o que o PT fez com a Petrobras, quando a Bolívia foi lá e tomou recursos. Em 2005, o próprio Lula disse, numa reunião oficial, né, numa fala oficial que está, inclusive, no site lá da Biblioteca da Presidência da República, que o Foro de São Paulo, que ele fundou junto com o Fidel Castro, agiu numa ação entre companheiros, não de um estado para outro estado, para garantir o Chávez no poder e para fazer avançar aí o projeto socialista na América Latina, ou seja, colocando os interesses do seu partido, das suas alianças ideológicas acima do interesse brasileiro. Durante a Lava Jato ficou claro o quanto o PT, a esquerda, o regime ajudou a Venezuela, Cuba, mesmo o Peru, com bilhões e bilhões de dólares, muitas vezes vindo do BNDES, utilizados pelas construtoras. A Mônica Moura, marqueteira lá do Lula, fez uma delação dizendo que parte da campanha do Maduro foi bancada pela Odebrecht, né, entre outras coisas. Agora nós tivemos Lula mandando buscar a corrupta lá do Peru, que também caiu nesses esquemas da Odebrecht no Brasil, para dar asilo. Estava na semana passada na Argentina defendendo a soltura da Cristina Kirchner, né? Fala que o Trump não pode defender o Bolsonaro, mas estava fazendo o mesmo na Argentina. E a Argentina, por sua vez, que está com um governo alinhado aos Estados Unidos, está negociando um acordo comercial que isenta de qualquer tarifa 80% dos seus produtos e coloca uma tarifa de 10% nos outros 20% dos produtos, ou seja, um gol de placa do Milei em relação aos Estados Unidos, né? O Milei escolheu um alinhamento com os Estados Unidos, enquanto o Brasil está escolhendo o alinhamento com China, Rússia, Irã e todo esse eixo anti-americano. Então, é isso que está em jogo. O que está em jogo
é a posição do Brasil no mundo, a posição do Brasil diante desse novo cenário geopolítico, e me parece que é o momento mais grave da história nacional de definição do caminho. Nós queremos ser aí um satélite da China, um satélite desse arranjo, né? Anti-ocidental, antidemocrático, totalitário. Felizmente tivemos um ministro do Supremo dizendo que o Supremo era fã, né, do arranjo chinês de censura e tudo mais, ou se nós vamos seguir o modelo americano de livre iniciativa, de liberdades individuais, de livre mercado e assim por diante, né? Essa é a escolha que está diante de nós. Aprofundar esse regime de repressão que já está em vigência no Brasil, ou então fazer uma mudança de 180 graus, né? Infelizmente, essa decisão não está nas mãos dos eleitores, está nas mãos do establishment político, econômico, que assinou embaixo, né, na alçada de Lula, retirada de Lula da cadeia, sua alçada à presidência. Agora parece que está com um sentimento diferente. Vamos ver como é que vai ser a reação em relação a essa ação americana. E eu acho que não é o fim das ações, não. Eu acho que é só o começo. Acho que tem muita coisa ainda que Trump pode fazer para colocar mais pressão em cima do Brasil, em cima dessas autoridades que formam a base do regime. É isso.